Queridos, ontem eu falei um pouco sobre casamento na perspectiva de quem o criou. Hoje eu quero falar dentro do tema construindo para não cair. Construindo para não cair. Em um tempo em que alguns casamentos não estão durando 15 dias, porque outro dia eu ouvi falar de um casal que casou-se, o fotógrafo fotografou a cerimônia e quando ele foi entregar, depois de 15 dias, as fotografias para o casal escolher aquelas que iriam no álbum, ele teve a informação do vizinho: eles não estão aí porque já se separaram. Não durou 15 dias o casamento. Como construir para não cair? Até porque Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E é interessante que Jesus, em nenhum momento no seu ministério, prometeu uma vida para os que decidissem segui-lo sem tensão, sem problema, sem crise. Ele disse: a chuva vai cair, o vento vai soprar, os rios vão transbordar e vão combater contra o seu projeto de vida. Porém, se você ouviu e praticou, você construiu de forma inteligente. E ele disse: sua casa não vai cair. Amados, para construir de forma sábia e inteligente, é preciso prestar atenção no que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É interessante que quando a gente abre a Bíblia em Cantares, capítulo 4, verso 12, há uma mensagem nesta poesia oriental que diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Jardim fechado, repete comigo: jardim fechado. Outra vez: jardim fechado. Agora em Cantares, capítulo de número 8, verso 10, já não é ele quem faz esta afirmação, mas é ela que na poesia se autoafirma assim: eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Amados, uma das colunas que devem sustentar o relacionamento conjugal, familiar, se chama fidelidade. Dá para repetir comigo? Fidelidade. Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Aí ela diz: eu sou um muro. E esses muros têm a ver com as muralhas de Jerusalém. E os meus seios como suas torres, tem a ver com as torres aonde ficavam as sentinelas, os vigias. Ela estava dizendo o seguinte: eu sou casada, comprometida, aliançada. Por isso eu tenho uma postura de mulher responsável, séria. E por causa do meu comportamento ser assim, eu fui tida
por digna da confiança do meu amado. Eu estava um dia no meu escritório, eu recebi um telefonema e eu estava de saída para os Estados Unidos, mas do outro lado alguém gritava por socorro. E me disseram: pastor, é uma questão de vida ou morte, recebe este casal rapidamente. O casal viajou de São Paulo e foi até o meu escritório. E aí então eu ouvi uma confissão que nunca mais eu me esqueci. Aquele homem dizia assim para mim: pastor, ontem à noite a minha mulher me confessou que me traiu. Pior, ela me traiu com o meu melhor irmão, com o irmão que eu melhor me dava com ele. Dá para você imaginar as implicações de uma infidelidade que envolve pai, mãe, irmã, irmão, a família inteira. Um dia eu recebo um casal em estado de desespero, e aí então ela me diz assim, ele me diz: pastor, eu não sei se vou suportar. A minha esposa esta semana me confessou que teve um envolvimento com o seu professor na universidade. Um dia eu recebo no meu gabinete 3 filhos de um grande líder, chorando, e eles me dizem: pastor, o meu irmão pegou no perfil falso do Facebook uma situação constrangedora entre o meu pai e a esposa de um outro pastor auxiliar. E a minha pergunta é a seguinte: o que significa fidelidade? Fidelidade significa honrar o outro na ausência. Fidelidade significa honrar o outro na ausência. E não dá para falar de preservar a unidade a partir da fidelidade sem pensarmos em tentação como desafio nosso de cada dia. Tentação é um assunto tão pertinente ao Evangelho, que o próprio Jesus, ao nos ensinar a orar, ele disse: toda vez que vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, mas livra-nos do maligno, livra-nos do diabo, livra-nos da antiga serpente, livra-nos deste querubim caído que se deixou de ser anjo de luz para ser Lúcifer. Livra-nos do mal. E é interessante que quando o irmão de Jesus Cristo, Tiago, escreveu sua primeira epístola, sua epístola, no capítulo 1, do verso 14 ao 16, ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Agora escutem, por favor. Dizendo: por esta arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amados, é interessante que Tiago não diz: os adolescentes são tentados. Não. Tiago não diz: os jovens são tentados. Não. O Tiago não diz: os solteiros são tentados. Também não. Ele não diz: os recém-casados são tentados. Não. Ele diz: cada um, porém, é tentado. Não escapa ninguém.
Quando você acordou hoje, você começou a ser tentado ou tentada. Quem ao acordar hoje não foi tentado a ficar na cama um pouco mais e perder a hora? Não é verdade? Alguns foram tentados à mesa, quando tomavam café. Será que eu como mais um pão? Inclusive eu até brinco que se a carne não fosse fraca, não havia barrigudos. Não é verdade? Cada um, porém, é tentado. Quem num trânsito como em São Paulo já não foi tentado ao ser fechado a falar um palavrão? Quem em casa na hora de um conflito, quem já não ficou com os nervos à flor da pele, com uma vontade de dar uma cintada na esposa? Perguntaram para a esposa de Billy Graham: a senhora nunca pensou em separação? Ela disse: separação não, mas em assassinato algumas vezes. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Não tem cor, não tem idade, não tem nível de escolaridade, não tem tempo de vida cristã. Cada um, porém, é tentado. Sabe aonde está o fraco de toda mulher? Na boca. Você nunca vai encontrar 30 mulheres pescando juntas. Vocês nunca vão encontrar 30 mulheres caçando juntas. Gente, a mulher precisa falar. Você já percebeu que o banheiro dos homens é diferente em qualquer lugar do banheiro das mulheres? Porque os homens usam o banheiro com um único propósito: fazer suas necessidades fisiológicas. A mulher não. A mulher usa o banheiro para reuniões extraordinárias. Inclusive a mulher não consegue ir ao banheiro sozinha. Tem que ir em grupo. Você nunca vai ver homens dizendo assim: vamos no banheiro comigo? Vamos no banheiro? Vamos no banheiro? Vamos no banheiro? Vamos lá. As mulheres, parece que as mulheres vão em grupo ao banheiro para uma dar força para o outro. Tem coisa que só as mulheres conseguem explicar. Chorar olhando para o espelho, buscando o melhor ângulo. O fraco de toda mulher está na boca. Mulher não consegue guardar segredo por muito tempo. E algumas, quando vê que não, fica com aquela cócega. Aí ela arruma um jeito de compartilhar em nome da oração. Aí ela liga e diz: ó, vou contar para você, mas é para gente orar. E entrega. O fraco da mulher está na boca. Agora, sabe onde é que está o fraco de todo homem? Nos olhos. Querem ver? O homem está no saguão de um hotel, sentado numa poltrona aguardando ser atendido. Entra 4 mulheres vestidas perigueticamente. Micro saia, um decote, ou então com aquelas calças. Não sei como algumas mulheres conseguem sair para a rua. Chama leg? É leg?
Deve ser isso mesmo. Isso. E essas mulheres chegam 5 no hotel para se hospedar, fazendo aquele barulho enorme, falando e tal. E param assim no balcão, na frente do irmão que está sentado na poltrona, aguardando a solução de um problema. Quando o irmão olha, ele diz: sangue de Jesus. Aí já não sabe mais para onde olha. Meu Deus do céu. Eu estava no Rio de Janeiro e um homem, pastor, homem de Deus, ele já tinha quase 90 anos. Um homem muito rico. Me convidou para ir a um restaurante muito bom no Rio de Janeiro. E eu sempre gostei de conversar com pessoas experientes. E aí eu estou sentado à mesa com ele, almoçando. E a mesa ficava de frente para um corredor. De repente, entra 3 cariocas, vestidas perigueticamente, com um salto enorme. E toda rebolando assim para todo mundo ver. Parece que estava numa passarela de desfile de moda. E não tinha como não ver. A primeira olhada é inevitável. Aí elas passaram, eu e o pastor, porque chamou a atenção, olhamos. Agora tem gente que não sai da... Porque diz que a primeira olhada não é pecado. Agora tem alguns que não saem da primeira. Aí elas passaram. Quando elas passaram, aquele homem de quase 90 anos de idade olhou para mim e disse assim: pastor Josué, esse é o nosso problema. Disse: como? O homem estava quase virando a esquina para entrar na eternidade. E ele diz: esse é o nosso problema. O que significa dizer? Que não tem bom. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Agora você lê esse texto, e Tiago, irmão de Jesus, não coloca no texto a presença do diabo. Sabe por quê? Ele diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. A tentação é um grande problema, não por causa do que está fora de nós, mas por causa do que está dentro de nós. Ei, ouça por favor. O seu maior adversário não é o diabo. O diabo é um estrategista inimigo perigosíssimo, mas ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é nós mesmos, ou somos nós mesmos. Quando Paulo dá um grito em Romanos, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não quero está sempre diante de mim, mas o bem que eu quero fazer não consigo. E Paulo diz que o seu grande problema era a sua velha natureza, era a sua carne. E Paulo em Gálatas diz: há uma guerra dentro de nós, entre o espírito e entre a carne, cada um querendo prevalecer sobre o outro. Então preste atenção nisso. Todo pecado é precedido por uma tentação.
A tentação é a razão primária para desejarmos pecar. Agora a pergunta é: por que Pedro cedeu à tentação? Por que Davi cedeu à tentação? Por que Abraão cedeu à tentação? Por que Sansão perdeu para a carne? Por quê? Primeiro, por causa do excesso de autoconfiança. Olhem todos para cá. A tentação é sempre muito perigosa quando você acha que não cairá. Sabe o que Pedro disse para Jesus? Todos podem te negar, menos eu. Todos podem te decepcionar, menos eu. Todos podem te trair, menos eu. É um perigo quando a gente pensa que está no controle ao flertar com o pecado. Nunca brinque de se arriscar. Sansão brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. Porque Davi, Pedro, Sansão cederam à tentação? Porque eles não colocaram limites. Amados, escute isso, por favor. A Bíblia diz: o diabo não brinca de ser diabo. Ele é ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Segundo, Jesus disse: a carne é fraca. E Tiago disse: o pecado mata. Então o diabo não brinca de ser diabo. A carne é fraca e o pecado mata. Diante destas três verdades, eu preciso viver de forma prudente. Então eu preciso colocar limites, até porque eu reconheço que dentro de mim há uma capacidade incrível para pecar. Há uma capacidade incrível para pecar. Nós precisamos colocar limites, diga limites. Então preste atenção. Nós temos que colocar limite no celular. Nós temos que colocar limite no iPad. Nós precisamos colocar limite em qualquer outro tablet. Nós precisamos colocar limite no computador. Nós precisamos colocar limite no nosso carro. Por exemplo, eu tenho aproximadamente 60 colaboradores. E dentre estes, muitos são mulheres. A minha esposa está aqui comigo. Eu não carrego nem a minha gerente no carro sozinha. Aí você diz: pastor, o senhor é tão perigoso assim? Não. É porque a Bíblia diz que o diabo, ele é um psicólogo milenar. A Bíblia diz que a carne é fraca. A Bíblia diz que o pecado mata. Será que eu estou sendo claro, sim ou não? A gente precisa colocar limite no escritório onde trabalhamos. A gente precisa colocar limite nas nossas conversas. Um dia eu me lembro que eu estava na sala VIP de um aeroporto, e aí eu vi um executivo atendendo a sua secretária. E eu achei meio estranho, porque era uma secretária. E ele dizia assim para ela: não, meu amor, não, meu anjo, meu bem, minha fofa. Eu fiquei pensando, eu duvido que ele trata a mulher dele assim. Anda, sua lerda. Você é cega, sua burra. Preste atenção. Olhem todos para cá. Cuidado com o Facebook.
Eu fico vendo algumas cenas que dá vontade de dar uma surra de cinta em algumas irmãs. Elas colocam uma roupa degotada, tiram uma foto assim, casadas, tiram uma foto assim, ó, selfie. E posta no Facebook. E o marido curte. Um dia minha esposa precisou ligar para uma mãe, pedir para sua filha tirar uma foto do Instagram, porque estava escandalizando a igreja. Por que muitos não vencem a tentação, como Davi não venceu, Pedro não venceu, Sansão não venceu? Porque não confessam a tentação. 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Amados, preste atenção. Ninguém vence sozinho. Os que tentaram vencer sozinho sucumbiram, como Pedro, como Sansão, como Davi e como Judas, como Saul, como Eva. Preste atenção. Eu gosto do que diz o pastor Abe Uber, o nosso mentor. Ele sempre diz: quem confessa a tentação não confessa pecado, porque se antecipa a possibilidade de pecar. Quem confessa uma fraqueza não confessa um fracasso, porque se antecipa a possibilidade de fracassar. Agora a pergunta é: será que os casais estão construindo um ambiente aonde prevalece a confiança e haja transparência para abrir o coração para dizer: me ajude, eu não posso pecar. Me ajude, eu não posso errar. Olhem todos para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para as irmãs casadas aqui. Se o teu marido chegasse para você e dissesse: querido, eu preciso da tua ajuda, porque lá onde eu trabalho tem uma mulher que está me tentando seduzir, e eu confesso que isso está mexendo comigo. O que você diria para o seu marido, irmã? Se eu conheço algumas... Para cima de mim, seu safado. Você já foi para a cama com essa sem vergonha. Agora, meu irmão, se a tua esposa chegasse para você e dissesse: lá onde eu trabalho tem um rapaz que todo dia me traz bombom. E eu confesso que estou gostando dos bombons. Mas eu sei também que você é o homem da minha aliança e eu não abro mão disso. O que você diria para sua esposa? Ei, vou mais longe. Um dia eu recebi uma carta de uma esposa que dizia assim: pastor, meu marido me confessou que é viciado em pornografia. Aquele desgraçado, sem vergonha, porco. Eu já estou dormindo no outro quarto e vou me separar dele. Nojento. Eu pergunto: esta mulher é uma esposa sábia, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque se eu não puder contar com a minha mulher para me ajudar,
a vencer algo que está querendo me destruir, eu vou contar com quem? Com quem? Se eu não puder abrir o meu coração com a minha esposa, eu vou abrir com quem? Se eu não puder contar com a minha esposa para me vencer, para me ajudar a vencer, não só nessa área, mas em qualquer outra área, eu vou contar com quem, gente? Agora eu me lembro de um pastor, eu só não vou dar o nome dele porque ele não me autorizou, mas ele contou isso publicamente. Ele disse que há muitos anos atrás, ele chamou a esposa para uma conversa na sala, e quando eles estavam conversando, ele começou a chorar muito e disse: querida, eu preciso abrir meu coração e compartilhar algo com você que eu não faria com ninguém, e preciso da sua ajuda. A esposa ficou preocupada, pensando que era uma traição com uma outra mulher e coisa e tal. Ele disse: não, querida, eu não estou conseguindo vencer a pornografia. Eu não estou conseguindo vencer esse bicho, esse monstro, que está aos poucos me destruindo. Ele pensou até que a esposa não entenderia, mas ela o surpreendeu. Ela disse: por favor, deita aqui no meu colo. Por que que você não me contou antes? A partir de hoje, a sua luta vai ser a minha luta. A sua batalha vai ser minha batalha. A sua guerra vai ser a minha guerra. A partir de hoje você não luta sozinho. Você vai ter uma guerreira do seu lado. Ele conta que depois daquele momento, nunca mais ele teve problema nessa área. Preste atenção. Eu acho que você deveria aplaudir a atitude dessa mulher. Eles passaram a jejuar com esse propósito de libertação. Eles passaram a ler a palavra juntos com o propósito de vencer nesta área. Eles passaram a supervisionar o outro e venceram. Se nós não criarmos um ambiente de confiança, aonde possa haver transparência, nós vamos tentar lutar sozinho e, consequentemente, vamos sucumbir como Davi, vamos sucumbir como Pedro, vamos sucumbir como Abraão, vamos sucumbir como Salomão, vamos sucumbir como Saul. Pergunto: se Pedro procurasse João e abrisse o coração e orasse com ele, ele teria negado a Jesus, sim ou não? Não. Se Judas tivesse procurado Pedro, Tiago e João e abrisse o coração, teria vendido Jesus, sim ou não? Não. Se Sansão tivesse procurado seu pai e compartilhado sua luta interior, sua dificuldade para vencer a lascívia, ele teria terminado como terminou, sim ou não? Não. Até quando você vai tentar lutar sozinho? Até quando você vai tentar lutar sozinha? Será que Deus não te trouxe aqui para dizer: eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho acompanhado a tua angústia, eu tenho sondado os teus passos, e hoje eu te trouxe aqui para ouvir a minha voz, assim diz o Senhor. O laço pode ser quebrado, a cadeia pode ser destruída, a arapuca pode ser quebrada, e o poder do sangue do Cordeiro pode prevalecer nesta noite. Deus quer que nós nos santifiquemos, porque amanhã
Ele fará maravilha no meio de nós. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Deixa eu contar um fato para vocês que pode prevenir. O bispo Paulo Moura disse uma coisa aqui, que há 30 anos que eu ministro e vem sendo a minha preocupação. Tem gente que se preocupa se a igreja vai pular ou não. Tem gente que se preocupa se vai haver uma resposta da igreja com muito barulho ou não. Sabe qual é a minha preocupação? Se você vai sair daqui melhor ou não. Sabe qual é a minha preocupação? Se você vai sair daqui liberto ou não. Se você vai sair daqui dando o primeiro passo na direção de um processo de transformação radical. É muito bom, gente, eu sou pentecostal. Eu também gosto de participar de um culto onde todos se alegram e glorificam e muitas vezes até dançam na presença de Deus. Mas isto precisa ser o resultado da compreensão de uma mensagem. Se vocês me entendem, digam amém. Quando eu falo em colocar limite, escute isso aqui. WhatsApp. Quem usa o WhatsApp? Levante aí a mão assim, por favor. Muito bem, eu também. Diz que um pastor aconselhou uma irmã muito carente. E a irmã ficou com o telefone dele e ele ficou com o telefone dela. E aí normal, porque eu também tenho telefone de irmãs da minha igreja, de outras igrejas. Inclusive eu faço questão de colocar assim, Filomena do Júnior. Júnior da Filomena. Não tem problema. E aí então, a irmã um dia, com problemas e carência, começou a conversar com o pastor à tarde, até aí normal. Só que ela perguntou para o pastor assim, o que você vai fazer agora? E ele disse, vou tomar banho. Até aí normal, porque você toma banho. Eu também. Porque tem homem que não está tomando banho mais assim, todo dia, não é? Ah, não suei hoje, querida. Cuidado, irmão. O problema foi o que ele respondeu depois. Não, o que ela disse depois. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, como eu gostaria de estar aí para esfregar as suas costas. Como você acha que um homem casado deveria responder para uma mulher casada que diz isso para ele no WhatsApp? Como você acha? Aqui mora o problema. Olha a tentação, gente. Fique esperto, irmão. Fique esperto, irmão. O que você vem escrevendo no Facebook? Quais são os sites que você vem visitando? O que você vem escrevendo no WhatsApp? Ou você pensa que com Deus tudo termina em pizza? Sabe o que ele escreveu? Esta frase o comprometeu. Ele escreveu assim, quem sabe um dia você esfrega as minhas costas. Aí termina a conversa e ela deixa o celular em cima da mesa. O filho adolescente pega o celular da mãe para ver o WhatsApp. E de repente vê aquela conversa estranha da mãe com outro homem. Leva o celular para o pai.
O caso terminou em uma reunião do conselho da igreja. E aqui, amados, escute aqui, por favor. Há 30 anos eu falo de família nesta nação. Eu construí um nome e hoje eu sou respeitado aonde eu chego no Brasil. Aonde eu chego nesta nação, eu sou tratado com muita honra e com muito respeito. Agora preste atenção, aquilo que eu levei 30 anos para construir, eu posso destruir numa frase no WhatsApp. Seu casamento não tem preço. Sua família não tem preço. Seu ministério não tem preço. Os teus filhos não tem preço. Sua vida não tem preço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora amanhã eu vou ser mais light. Amanhã eu vou falar da esposa coveira e da esposa parteira. Você sabe qual é a diferença da esposa coveira e da esposa parteira? Então vem amanhã. Amanhã eu tenho uma palavra muito séria para os homens também. Amanhã eu quero crer que nós vamos sair daqui bem melhor do que aqui chegamos. Diga para o irmão ao lado assim: você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Põe a mão no ombro de uma pessoa do seu lado, por favor. Quando você coloca a mão no ombro de uma pessoa, você está dizendo para ela assim: você não está só. As suas batalhas são as minhas batalhas. As suas guerras são as minhas guerras. Porém, a sua vitória vai ser a minha vitória. Eu creio que Deus está preparando a igreja para algo extraordinário. Eu creio que Deus está preparando a igreja para receber o sobrenatural. Eu creio que Deus está preparando a igreja para surpreendê-la. Eu creio que Deus está preparando a igreja para começar aquilo que nunca aconteceu. O bispo Paulo Moura disse que a igreja está envolvida num processo de consagração. Houve 3 dias de consagração no púlpito da igreja, onde ele, a sua esposa e mais companheiros de ministério passaram dias aqui orando e orando e orando e orando e orando. Amados, eu não creio no acaso quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Esta reunião não é uma reunião casual. Esta reunião já estava na agenda do Eterno, e quando Ele nos fez congregar aqui, é porque Ele quer começar algo novo, algo extraordinário, algo poderoso, algo grandioso. Você não entrou aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Coloque a mão no ombro da pessoa ao seu lado, por favor. Comece a orar dizendo: Senhor, toca na vida do meu irmão como nunca aconteceu antes. Toca no casamento do meu irmão casado que nunca aconteceu antes.
Toca na família do meu irmão como nunca aconteceu antes. Toca na nossa vida como nunca aconteceu. Isso, ore, 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 ore. A glória da santidade do Senhor está neste lugar. A glória da santidade do Senhor está neste lugar. A realidade do poder do sangue do Cordeiro está neste lugar. Ele te toca, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te redime, Ele te resgata, Ele te enche do Espírito Santo, Ele te enche com graça, com poder, com autoridade. Receba nesta noite, receba o toque libertador, transformador, vivificador. Receba aquilo que Deus ministra na tua mente, no teu coração, na tua alma. Toca nesta moça, Senhor, toca neste rapaz, toca nesta mulher, toca neste homem, toca neste casal, toca nesta família. Começa algo novo nesta noite, começa algo, começa algo extraordinário. Faz transbordar o nosso cálice nesta noite. Faz transbordar o nosso cálice nesta noite. E que todos possam sair daqui dizendo: valeu a pena. Deus começou algo extraordinário na minha vida. Em nome de Jesus. Dê um abraço em pelo menos 5 pessoas e diga assim: Deus começa algo novo na sua vida e na sua casa hoje. Dê um abraço em pelo menos 5, 6, 7, 10 pessoas.